Olá, boa noite. Estamos chegando para você com o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira. Semana passada nós disponibilizamos um texto sobre a Páscoa dos Judeus, verdades históricas e teológicas. Tivemos a oportunidade de mencionar sobre alguns elementos que ficam sobre a mesa dos judeus na celebração da Páscoa, que tem grande significado para a proposta de Deus também, com conduzir o povo até a terra prometida, e na proposta de levar também a instituição de uma grande nação que obedeça a Deus e que cumpra o seu propósito como nação que bem o representa sobre a terra. Acho que você deve se lembrar, por exemplo, ervas amargas representando a dor e o sofrimento do cativeiro egípcio, um cativeiro longo de duração de cerca de 400 anos. José vai para o Egito. Quando vem a seca e a fome, vem também o seu pai com toda a sua casa. Jacó vai e desce para o Egito em razão da fome. José é o governador. E recebe e acolhe seus familiares, seu pai, com servos e servas, cerca de 70 pessoas. Isso provavelmente no ano 1600 a.C. E depois então que José morre no Egito, o faraó do Egito, novo faraó, já vai subjugar o povo de Israel e vai tornar um povo cativo, um povo escravo no Egito. E as ervas amargas vai lembrar esse sofrimento, essa dor, né? Mencionamos sobre os pães asmos, proposta de Deus de que ao deixar o Egito se deixe também toda a cultura, todo o princípio religioso, toda a idolatria, toda a contaminação que o Egito, como nação, nesse tempo pode ter trazido ao coração do judeu. Mas a figura principal é o cordeiro, aquele que deveria ser morto, um cordeiro de um ano, sem defeito, e o sangue deveria ser passado nos portais, nos umbrais da porta. O anjo da morte ia passar pelo Egito aquela noite e na porta dos judeus que celebraram a Páscoa, conforme a determinação do Senhor, seria encontrado então o sangue do cordeiro sobre a porta. O anjo saltaria por sobre aquela casa e não feriria aquela família com a morte do primogênito. Essa é a 10ª praga do Egito. Dali o Senhor havia de libertá-los e conduzi-los na direção da conquista da Terra Santa, Canaã, conforme prometido por Deus. E hoje então nós queremos falar de Moisés. Olhar um pouco para a figura, para a importância de Moisés nessa ação de libertação de Deus, porque Moisés configura aqui como um tipo de Cristo. Ele aponta para a pessoa de Cristo, ele aponta para a pessoa do Messias que viria e para aquilo que o Messias haveria de fazer também. Se você quiser participar, há um espaço aí para você escrever no chat. Você coloca aí a sua pergunta, a sua contribuição ao vivo. Nós vamos tentar trazer a sua participação aqui. Nós agradecemos muito a sua companhia nesse encontro de adoração, de reflexão bíblica, tá bom? Seja bem-vindo. Quero fazer a leitura de um texto, então, que marca essa celebração da Páscoa, especialmente quando fala do Cordeiro, que é Cristo, apontado aqui como também a participação de Moisés, que é enviado por Deus para ser o libertador do povo do seu cativeiro. E esse texto está em Êxodo, no capítulo 12. Eu quero ler com vocês esse texto. Se você tiver aí a sua Bíblia, você pode abri-la também. Mas eu vou começar a leitura no verso 21. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21, nós vamos ler até o verso 28. O povo judeu celebrando a Páscoa conforme determinação de Deus, enviado aos judeus por intermédio de Moisés e Arão. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai para a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta, suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã.
porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardais, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou o Senhor. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor lhe ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Então nós temos a possibilidade de olhar, de perceber que o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos acompanha, e é aquele que, dentro do seu propósito, realiza no decurso dos anos e da história o seu querer soberanamente, entre as nações, junto às nações, no propósito de revelar o seu querer e no propósito de agir em favor do seu povo. Algumas verdades que eu quero compartilhar com você da Páscoa, na vida de Moisés e na vida também dos judeus e na vida de Cristo, porque Moisés aqui ele vai apontar, é claro que de uma maneira menor, menos abençoadora, mas também abençoando, apontar para a figura de Cristo, o enviado de Deus, para salvar, para livrar o seu povo da escravidão dos seus pecados, aos danos que o pecado promove para a eternidade, aos danos que o pecado traz, como o salário do pecado, que é a morte. E Deus então em Cristo vai livrar o ser humano do jugo do pecado, da escravidão do pecado, dos danos eternos que o pecado produz, da morte, o salário do pecado, que é introduzido na história após a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o que acontece aqui junto aos judeus no Egito aponta para a ação maior de Deus em Cristo, em favor de nós, na remissão dos nossos pecados. Então quero chamar a sua atenção para algumas verdades, onde nós vamos colocar em paralelo a vida de Moisés, o agir de Moisés, e o agir de Deus, o agir do Senhor. Quando nos envia Cristo, e Cristo deixa então o seu trono na glória, e habita entre nós, e vem realizar ações como o Filho unigênito do Pai junto à nossa vida. Moisés é um tipo de Cristo porque ele sofre, na sua infância, uma perseguição por parte do rei, no caso de Faraó, como Jesus sofreu quando nasceu por parte de Herodes. Havia uma preocupação junto ao Egito de que o número de soldados se multiplicasse muito junto aos judeus. A nação chega com 70 pessoas, mas agora ela já é numerosa. Quando a nação vai sair do Egito, só homens prontos para a guerra, jovens, soldados. Já há mais de 600 mil homens prontos para a batalha. Para diminuir esse exército, para não correr o risco de ter o seu país dominado por um povo que é cativo, eles então ordenam a morte dos pequeninos. Todo menino judeu que nascesse, para não se tornar futuramente um guerreiro do exército, para não dar maior número de soldados ao exército de Israel, ele é morto. As meninas são poupadas, os meninos são mortos. E nós conhecemos bem a história, quando vem a perseguição então junto a Moisés, a mãe do menino esconde a sua família por um tempo, depois ele vai ficando grande, seu choro vai aumentando, ficando mais alto, ficando mais difícil de escondê-lo, então eles fazem aquele cesto de betume, colocam a criança, levam no rio Nilo, deixam ali, quando a filha de Faraó vem banhar, se encontra a criança, leva para criá-lo no palácio. Foi a forma que Deus usou na sua soberania
usando da ação da mãe de Moisés e da irmã Miriam e Joquebede, para cuidar e para proteger o menino, para que ele não viesse a ser morto. Esse menino é preservado e é instruído no palácio real, junto a Faraó, criado como filho da sua filha. Jesus também, ao nascer, sofreu a perseguição por meio de Herodes. Herodes vê em Jesus o nascido em Belém, anunciado pelos magos junto ao palácio, como o rei dos judeus que haveria de nascer. Vê a criança como uma ameaça. Ele não consegue identificar onde a criança nasceu de verdade. Os magos não voltam para informá-lo, são alertados por Deus para que tomasse um outro caminho. E ele então institui a morte dos pequeninos, os primeiros mártires a sofrer por causa do agir de Deus no propósito de salvar o perdido com a vinda de Cristo são as crianças. E crianças então são condenadas à morte. Uma perseguição grandiosa surge contra as crianças, meninos, bebês. E Jesus é levado por Maria e José para o Egito e ali recebe a proteção. Como Moisés recebeu uma ação, uma intervenção de Deus, porque tinha um propósito a cumprir dentro do querer soberano do Senhor, Jesus também, tendo a sua missão de salvar o perdido, vindo ao mundo para se tornar o redentor de todo aquele que crê, para dar a sua vida, ele é poupado quando criança, como Moisés foi. Por isso nós apontamos Moisés como um tipo de Cristo. É claro que Cristo é a figura maior. Cristo é a figura mais abençoadora. O feito de Cristo tem um efeito muito mais grandioso no propósito de Deus. Mas Moisés já na sua ação, na sua história, aponta para aquilo que Deus quer vir fazer em Cristo Jesus. Depois nós vemos que ele também tem um chamado. Deus reserva um tempo da sua vida, no preparo do seu coração, da sua alma. Ele passa ali um período no palácio, 40 anos, sendo instruído, aprendendo a ser alguém, sendo instruído sobre o Egito, sobre a sobrevivência naquela região. Ali Moisés aprende sobre batalhas, aprende sobre o melhor que o Egito poderia instruir e ensinar. Ele cresce com a instrução do palácio. Mas vendo um dos seus cidadãos sendo chicoteado, sendo maltratado por um egípcio, ele mata o egípcio e ele tem que fugir da presença de Faraó. E ele vai para o deserto. No deserto ele vai passar mais 40 anos. Se no palácio ele aprende, nos 40 anos, aprende a ser alguém, no deserto ele vai perceber que ele não é ninguém. Todo o conhecimento que ele tinha adquirido não era suficiente para libertar o seu povo do cativeiro egípcio, onde o povo vivia sofrendo as suas amarguras, sofrendo ali as suas dificuldades, a sua opressão. Então ele vai para o deserto. Lá no deserto ele vai cuidar de ovelhas, ele vai se casar com a filha de Jetro. Ele vai conduzir a sua casa, a sua família, mas ele vai entender que ele não tem nada para fazer ou que possa fazer para libertar o seu povo da escravidão do Egito, a grande nação egípcia. Dentro desse tempo de 40 anos, Moisés já vai estar bem próximo aos 80 anos, Deus vai chamá-lo, tendo preparado o seu coração, sua vida, para atender o seu chamado. Ele vai conduzir Moisés de volta ao Egito, para ser a voz de Deus, pelo chamado que Deus tem, no propósito que Deus tem de gerar liberdade ao seu povo ali cativo. Jesus também, ele tem uma proposta do Pai para cumprir. Ele vem, ele nasce, ele anda entre os homens, ele nasce da Virgem, ele cresce como criança, ele se estabelece como pessoa. Ele vai iniciar o seu ministério, ele vai passar pelo tempo da sua prova, sendo provado no deserto pelo diabo, e depois vai iniciar o seu ministério porque ele acredita que ele tem uma missão para cumprir, a qual o Pai lhe confiou. Ele fala disso diversas vezes, de que há um propósito, de que há uma missão, de que ele haveria de ser o Salvador, de que ele haveria de dar a vida, de que ele haveria de se tornar aquele caminho verdadeiro que levaria à presença do Pai Celeste. Ele sabe que ele
não é apenas um profeta, mas ele é o Messias prometido por Deus, pelos profetas a Israel. Ele vem para a cruz, ele vem para a morte, ele vem para dar vida, para verter sangue e purificar os pecados, o sangue do justo, o sangue puro, o sangue inocente. Como era inocente aquele cordeiro de 1 ano, sem defeito. Como Jesus também não teve erro, não teve falha nem defeito. Mas foi imolado, foi morto. Verteu seu sangue por causa dos pecadores, para livrá-los da sentença de morte, morte eterna, para conduzi-los à eternidade com o Senhor. Então Moisés teve um chamado, teve um propósito, recebeu de Deus uma missão, e Cristo, quando vem ao mundo, quando nasce, quando esvazia de si mesmo e assume a forma humana, ele o faz porque também ele tem esse chamado. É um tipo de Cristo. Cristo vem para cumprir o propósito do Pai, propósito também de libertar. Não numa libertação política, como foi Moisés, libertando o povo judeu do Egito, mas uma libertação, irmãos, espiritual. O reino que ele estabelece não é um reino político, não é um reino terreno, não é um reino que é necessário que pessoas possam ir substituindo junto ao seu trono. Ele estabelece um reino eterno, um reino sem fim, um reino com características próprias, um reino que conduz os seus súditos para a eternidade, onde vamos viver e reinar com ele eternamente. Mas é também a liberdade da escravidão do pecado, do jugo do pecado, do salário do pecado. Como aquele cordeiro apresentava a liberdade para o judeu, sem ser assistido o povo ou atingido o povo com a morte, também há essa liberdade agora, de todos os danos eternos, de todo o salário do pecado que é a morte. Então Moisés aponta para a liberdade que Deus em Cristo providencia para aquele que crê dos seus pecados, dos julgos, dos danos, da morte e do salário do pecado. Mas Moisés também é aquele que anuncia ao povo, anuncia ao seu povo, o povo judeu, anuncia ao povo do Egito, de que Deus lhe confiou uma missão, de que Deus resolveu atuar naqueles dias, intervindo entre os homens, intervindo no reinado de Faraó, atuando com força, interferindo nos projetos do Egito, para libertar o seu povo e liberá-lo na direção da terra prometida. Moisés vai diante do povo de Israel, depois vai diante de Faraó e começa a proclamar que é necessário que o povo seja liberto, de que é do propósito de Deus que o povo saia. Por isso vão vir as pragas, as 10 pragas, culminando com essa última, da morte dos primogênitos. Em cada praga, Deus vai atingindo um dos deuses do Egito. Na última praga, ele vai atingir o Deus que é o próprio Faraó. Não é apenas um governante, não é apenas um rei, é tido como a figura do próprio Deus, junto à nação do Egito, que é também ferido, que tem também o seu primogênito morto, que mesmo sendo identificado como Deus, não pode livrar nem mesmo o seu filho da morte, do agir do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Então, essa notícia foi proclamada. Jesus vem, ele nasce, já vem antes do nascimento de Cristo um precursor, que é João Batista, falando de que haveria de estar agora chegando o Messias, que ele era apenas aquele que preparava o caminho. Já de João Batista um clamor para que o povo se arrependesse e crer na pregação do Evangelho que agora vem, na boa nova que agora é anunciada. O Messias está chegando, a salvação está vindo. E Jesus, quando chega, ele começa a proclamar essas verdades. Verdades do amor de Deus que alcança o ser humano com a salvação por meio do seu Filho unigênito. Jesus diz isso em João 3,16. O Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que trouxe seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então há essa proposta, há esse desejo, essa vontade. E isso foi visto na vida de Moisés, na história de libertação do povo de Israel no Egito, mas apontando para uma libertação maior, mais grandiosa, não para uma nação só, mas para qualquer pessoa, de qualquer tribo, de qualquer povo, de qualquer nação, que veja em Cristo o enviado de Deus, que vem ao mundo para salvar o perdido. Moisés aponta, essa mensagem é proclamada por Cristo, é ensinada nos seus sermões,
é ensinada nas suas ações, é vista no seu ato de entrega na cruz. É a demonstração do amor grandioso, que paga o alto preço. O preço que precisa ser pago, na vida que precisa ser oferecida, no inocente que tem que ser morto, no sangue puro que pode purificar pecados. Então Moisés está nos ensinando essa verdade. Ele vai, no seu paralelo, sendo um tipo de Cristo. Ele aponta para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Cristo vai ser, e hoje já é, no coração, na vida, na história de todo aquele que nele crê. Para isso, Moisés vai ser um agente de Deus para realizar milagres extraordinários, vão acontecer no Egito, nas 10 pragas que surgem, nas manifestações do poder de Deus diante de Faraó e diante do Egito e junto ao povo judeu. Na maneira como Deus atingiu o Egito e preservava os judeus, preservava o seu povo. Na maneira como ele agia de forma extraordinária, transformando a água do rio Nilo em sangue. Na maneira como ele envia os gafanhotos e as rãs, e também os tumores e outras pragas que surgiram, em tudo demonstração de Deus, atingindo o Egito, atingindo os egípcios, protegendo a Israel. O arraial de Israel não sofria nessas penas, nessas pragas. Jesus realizou muitos milagres. Quando ele vem, ele transforma água em vinho. Quando ele vem, ele multiplica pães e peixes para alimentar a multidão. Quando ele vem, ele acalma a tempestade, ele dá ordem ao vento e ao mar e eles lhe obedecem. Quando ele vem, ele cura enfermidades incuráveis, ele expressa compaixão. Quando Jesus vem no realizar do seu ministério, ele manifesta o poder de Deus sobre as trevas, sobre os demônios, livrando endemoniados das aflições, das perturbações que esses demônios, que essas ações demoníacas produziam. Então nós temos essa ação em paralelo. Na vida de Moisés, através da vida de Moisés, Deus manifestou o seu poder. Deus trouxe à terra o extraordinário. Deus rompeu os céus e mostrou que aquilo que não é possível aos homens é bem possível ao Senhor. E que enquanto ele vai agindo, ele pode punir alguns, mas ele pode proteger outros, dentro da sua soberania, dentro da sua vontade. Mas o agir de Deus, ele tem um propósito, e o propósito era levar o coração de Faraó a libertar o povo. E o propósito de Deus em Cristo, em todas as coisas, não é que Cristo fosse reconhecido como um homem milagroso que passou pela terra. Um homem que teve um poder extraordinário, porque Deus agia por meio dele, como agiu por meio de Moisés, ou de Elias. Tanto é que alguns dentre os judeus identificavam Jesus como um grande profeta, por intermédio de quem Deus falava e agia, com obras extraordinárias, com feitos extraordinários, com milagres extraordinários. Por meio de Cristo, Deus ressuscitou morto. E pela graça do agir de Deus em Cristo, ele transforma mortos em vivos, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus em Cristo nos deu vida, vida eterna, vida sem fim, vida abundante, onde a morte não pode mais nos atingir. Há uma semelhança também na vida, na história de Moisés, quando ele proclama a celebração da Páscoa. Ele anuncia a vontade de Deus. Ele diz que um sangue inocente precisa ser derramado para que, ao passar o anjo da morte, a vida, a família do judeu não fosse atingida. Um sangue puro, de um cordeiro, sem defeito, macho de 1 ano. E eles deveriam reunir as suas famílias e imolar esse cordeiro e comer a sua carne e aguardar dentro das suas casas como se fosse um refúgio de Deus ao contemplar o sangue sobre os umbrais da porta. E o anjo da morte passou sobre o Egito naquela noite. E as famílias dos judeus foram poupadas, e as famílias dos egípcios foram condenadas, foram atingidas com a morte dos primogênitos. Inclusive a família de Faraó. E houve grande pranto no Egito, maior que todos em todo o tempo.
quando os filhos contemplavam mortos dos seus, quando os pais contemplavam mortos dos seus filhos. Então houve uma proclamação. E Jesus proclamou que ele haveria de dar a vida. Que ele haveria de ser rejeitado pelos principais anciãos. Você olha para Marcos capítulo 8, você encontra isso. Que ele seria julgado. Que ele seria punido. Que ele receberia açoites. E que ele seria morto. Naquele momento, Pedro, um dos seus apóstolos, nem compreende bem o que ele está dizendo ainda. Ele acha que o Messias era para ser um libertador político, montar o cavalo branco. Jesus está dizendo, não, eu não vim para montar cavalo branco e nem para sentar em trono humano, mas eu vim para causar uma liberdade da escravidão do pecado, e para isso eu tenho que dar a minha vida, estabelecendo um reino eterno, um reino de paz, um reino sem fim, para conduzi-los à nova Canaã, a Canaã celestial, a cidade santa. Então Jesus mesmo proclama a sua morte e proclama a sua ressurreição, e ao terceiro dia ele vir entre os mortos para reinar soberanamente, eternamente, porque o nosso Redentor vive. Então Moisés se torna o libertador do povo de Israel. Ele é o instrumento principal. Ele é aquele que liderou o povo, que liderou as ações de Deus. E Jesus é, claro, aquele que vem em nome do Pai para cumprir a vontade do Pai, para estabelecer a vontade, para consumar uma obra de salvação. Então Moisés é um tipo de Cristo, aponta para um libertador maior, não para um povo só, mas para todos os povos. Não num momento só da história, mas para todo momento da história, para todo sempre. É grandioso o que Deus faz em Cristo, muito maior do que ele fez por meio de Moisés. Mas tanto lá no Egito, naquele tempo, Moisés figurou como um libertador, como Jesus figura como o libertador das nossas almas, do jugo da escravidão, do pecado. Uma missão é cumprida por Moisés, e uma missão é cumprida, é consumada por Cristo Jesus. Ele a realiza, e ele declara cumprida, quando ele diz, está consumado. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu Espírito. Quando celebramos a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo e a vitória de Deus, de Cristo sobre a morte. Mas nós celebramos também a vitória sobre o pecado. Nós celebramos a vitória sobre as ações e as artimanhas do inimigo. Nós celebramos a possibilidade de participarmos de um reino novo e de caminharmos na direção agora dos céus, na direção da vida. Quando nós nos convertemos, nós damos meia volta das nossas ações, dos nossos propósitos, entramos dentro da ação do propósito de Deus e começamos a caminhar para junto de Deus. E para a Canaã celestial que Ele reserva para nós, que Ele prepara para nós. Então, quando nós celebramos a Páscoa, nós a celebramos com alegria, com reconhecimento da ação de Deus, os propósitos de Deus em abençoar a humanidade com salvação, livrando o jugo da escravidão, dos danos eternos do pecado. Quando nós celebramos a Páscoa, nós demonstramos, ou Deus demonstra seu amor por nós, e nós celebramos isso. Deus nos ama, Deus se importa com a nossa dor, Ele se importou com a dor, com a opressão do cativeiro, com a amargura de alma que aquele cativeiro estava trazendo. Ele se importa com todos os danos, com toda a amargura, com toda a tristeza que o pecado possa produzir na nossa história. Por isso Ele nos enviou a Cristo, por isso Ele agiu em nosso favor, por isso Ele demonstra sobre nós o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, por isso Ele manifesta na terra o seu poder, o poder de dar vida aos mortos, o poder de conceder herança celestial do reino eterno para aqueles que eram peregrinos numa terra onde nada são e nada têm. Deus realiza esse feito extraordinário entre os homens. E nós celebramos isso na Páscoa, porque celebramos o amor de Deus por nós. Deus age em favor do pecador. A Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Quando uma pessoa erra com a gente, falha com a gente, comete algum delito que nos fere, que nos magoa, que nos entristece, normalmente nós não queremos agir em favor dela, nós queremos agir contra ela.
Mas Deus, diz a Bíblia, que é aquele que não nos tratou consoante a nossos muitos pecados, as nossas falhas, a nossa iniquidade. Mas Ele nos tratou dentro da sua grandiosa misericórdia. Por isso, mesmo sabendo que somos pecadores, que virávamos as costas para o Senhor, e Ele resolveu nos livrar. Mesmo sabendo que nós não queríamos obedecê-lo, mas queríamos nos agarrar e nos inclinar ao erro e ao pecado da nossa natureza humana carnal, Ele resolveu agir em favor de nós, para nos livrar desse jugo, para nos dar a liberdade de poder agir e combater o bom combate e vencer o pecado que nos venceu. Ele nos livra do pecado, não levando em conta os erros que cometíamos ou que cometemos, mas agindo em nosso favor. E não é porque em razão do que eu fiz, em razão do que eu sou, em razão de qual família eu venho, mas é em razão do que Deus já fez por nós em Cristo. Quando celebramos a Páscoa, nós celebramos a ação de um Deus, o favor de um Deus que manifesta graça diante da nossa desgraça, que traz amor diante do nosso ódio. Então a Páscoa tem esse significado para nós, e nós entendemos essas verdades quando contemplamos o agir de Deus por meio da vida de Moisés, e quando entendemos o agir de Deus em favor das nossas almas por meio da pessoa gloriosa de seu Filho Jesus Cristo. Que celebremos a Páscoa levando no coração esses sentimentos de gratidão, de reconhecimento por um Deus que agiu em nosso favor, que interviu na história, que interveio dando o seu Filho. E Jesus que se entregou por nós, morrendo em nosso lugar, nos amando até a morte e morte de cruz. Não há maior amor do que esse. Não há maior sacrifício do que aquele que dá a própria vida por nós. Um cordeiro foi morto, uma vida foi tirada, uma vida inocente, um sangue foi derramado, para que ao passar do anjo da morte, não fôssemos atingidos em razão dos nossos pecados e do salário do pecado, mas pudéssemos ver os nossos pecados purificados, lavados, remidos, no sangue do Cordeiro que foi morto, que é Cristo Jesus. Que Deus continue a abençoar a sua vida, Deus continue a abençoar o seu coração. Eu quero agradecer aí a sua presença, quero louvar a Deus pelo seu viver, quero dizer que nós estaremos aqui também outras quartas-feiras, vamos falar ainda um pouco mais de Páscoa, vamos falar ainda um pouco mais sobre a verdade de Deus revelada em Cristo para nós. E se você quiser participar, você tem aí o chat, você pode enviar a sua mensagem, você pode enviar também a sua pergunta, e nós teremos a liberdade de responder enquanto caminhamos nessa conversa, nesse momento de reflexão bíblica aqui. Quero agradecer os nossos irmãos Conrado, o Alexandre Cruz, a Lourdes Pego, a Elisângela, o Carlos Augusto da Silva, pela companhia, pelo contato. É bom saber que vocês estão conosco, e outros que também nos dão a satisfação de poder nos reunir, de poder meditar na palavra de Deus, nos ensinos dessa palavra ao nosso coração. Nós vamos orar. Você pode fechar os seus olhos, se desejar, curvar a sua fronte. Nós vamos nesse tempo interceder a situações, a circunstâncias desafiando o nosso país com Covid-19, as situações que desafiam a sua vida, a sua família, as situações que preocupam, que desgastam o seu coração, a sua história, quem sabe por ações pecaminosas nossas, de outros à nossa volta. Há um jugo, há um peso, há uma consequência dos pecados que envolve a nossa história, mas nós temos por nós o nosso Deus, aquele que já deu maior prova de amor, aquele que manifestou o seu poder e manifesta o seu poder, trazendo e cuidando, realizando aquilo que nós não podemos realizar, fazendo aquilo que de forma concreta e eficiente nos abençoe, promova o que é bom e aproveitável na nossa vida. Queremos abraçar então também a Cíntia, queremos abraçar o Hamilton, você que nos dá companhia. Nós vamos orar, depois estaremos encerrando com você aqui esse tempo de transmissão, esse tempo de participação, de reflexão junto à palavra de Deus sobre a Páscoa. Vamos orar? Pai Celeste, nós te somos gratos, porque o Senhor nos dá a bênção, a satisfação, a graça de poder ver em Cristo um amor grandioso que nos envolve, que nos cerca.
de ver, ó Pai, no enviar de Cristo ao mundo, uma ação do Senhor em favor das nossas vidas, em favor da nossa alma, em favor da nossa eternidade, em favor, ó Pai, da história do nosso viver, porque se nós caminhássemos em razão dos nossos pecados, na culpa dos nossos pecados, dentro do preço que o nosso pecado pede, do salário que vem sobre nós, que é a morte, nós teríamos um fim trágico. Mas o amor do Senhor é tão grandioso, o agir de Deus é tão poderoso, que o Senhor, trabalhando em favor de nós, nos enviou a Jesus para se tornar o nosso libertador. E Cristo, para isso, pagou o preço que era nosso. Verteu o sangue puro, inocente, que nos purifica de todo pecado. Graças te damos porque celebramos a Páscoa. E reconhecemos, ó Pai, aí o agir do Senhor, o poder do Senhor, a compaixão, a misericórdia, a graça do Senhor que assiste os homens, não só um povo, mas todos os povos, em todas as tribos, para aqueles que amam o Senhor. Se o Senhor foi capaz de nos amar assim, e trabalhar dessa maneira em favor de nós, dando o seu Filho, nós acreditamos que há outras coisas as quais o Senhor pode e quer fazer e faz em favor daqueles que em Ti esperam. Por isso, clamamos pelo nosso país, clamamos por países da terra que sofrem por essa pandemia que assola as nações, as famílias, sofrem com as perdas, com as vidas que são ceifadas, com as mortes que surgem. Envie consolo e conforto. Sofre, Senhor Deus, com as necessidades que vão ficando aí pelo caminho, pela história, por causa da necessidade de reclusão, de se recolher em casa, por controle da epidemia, por causa da necessidade do ganho do pão, do sustento da vida, dificuldades que aparecem nas empresas, nas famílias, na vida dos profissionais liberais. De alguma forma, Senhor Deus, atue com graça, com bondade, com providência, para assistir cada vida também na sua necessidade, porque o Senhor é o Deus de toda providência. O Senhor pode abrir janelas no céu, o Senhor pode trazer bênçãos sem medidas, o Senhor pode trazer a ação, ó Pai, que supre todas as coisas, que alcança a necessidade de todas as vidas. Nós clamamos que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ampare, que o Senhor renove a nossa força, o nosso vigor, e que o Senhor prepare as oportunidades para o sustento da vida, das famílias que estão sendo atingidas, todos nós estamos sendo, por essa pandemia. Atue com sabedoria no coração, na vida daqueles que decidem, daqueles que cuidam. Retribuem ao Pai com graça e bondade, com cuidado e carinho, aqueles que fazem parte da ação clínica, médica, os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham nos laboratórios, aqueles que estão agindo diretamente no combate dos vírus, tratando as pessoas. Recompensa com o agir da Tua boa mão sobre eles, com guardar das suas vidas. Nós te pedimos, dê sabedoria para as ações, dê capacidade, dê prudência, dê, Senhor Deus, tudo que for necessário para que, ao fazermos a nossa parte, sigamos na convicção, na confiança de que o Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é aquele que nos trouxe até aqui. O Senhor é aquele que, de fato, tem se colocado ao nosso lado. E se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Houve a prece do pai que clama também pelo seu filho. Houve a prece do filho que pede ao pai para soluções de problemas, para alcançar sonhos e projetos. Estenda para o teu povo a tua mão, estenda para aqueles que clamam e esperam a tua providência. Nós confiamos no Senhor e esperamos no agir do nosso Deus, porque o Senhor já nos deu prova de amor e do intervir abençoador para a nossa vida, para a nossa história. Por isso, ó Pai, nós temos a convicção do amor do Senhor e agradecemos por aquilo que o Senhor já fez até aqui. Confiamos que o Senhor vai fazer mais, porque muito nos ama. Oramos em Cristo. Amém. Graças damos ao Senhor por esse tempo. Graças damos pela equipe da Web TV que tem se esforçado, trabalhado, nos ajudado a viver momentos como esse e outros que nós temos vivido também. Domingo nós teremos nosso encontro às 9 da manhã, também às 19 horas. Teremos a participação de uma equipe de louvor, teremos a reflexão bíblica. Domingo de manhã nós falamos sobre um alerta de Tiago para a nossa vida. E à noite nós falamos sobre a entrada triunfal de Cristo
em Jerusalém. O domingo de Ramos. É o momento em que Cristo entra e é aclamado, Hosana, que vem em nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, conto com você em outros encontros. Agradeço a você e a equipe da UER por esse tempo aqui. Nosso abraço carinhoso aí para Débora N, para Leila Plácido e para todos vocês que têm nos assistido aqui nesse tempo de reflexão bíblica. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite.